Olá, queridos, é com muita alegria que nós saudamos a cada um de vocês nesse finalzinho de tarde. E é muito bom saber que você decidiu estar conosco. Se você nos visita pela primeira vez, saudamos a você, seja bem-vindo. E você que decidiu retornar, se você já esteve conosco antes, é muito bom poder revê-lo. E que Deus possa abençoar a cada um de vocês de uma maneira rica nesse momento que passaremos juntos. E hoje, de uma maneira muito especial, nós também queremos saudar aos telespectadores da TV Novo Tempo que estão espalhados por todo o Brasil, que podem hoje assistir de uma forma toda especial nossa programação ao vivo. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe por uma única e simples razão: para que semana após semana você viva uma experiência real com Deus. E hoje nós estamos dando continuidade à série de mensagens que iniciamos há poucas semanas atrás, intitulada Encontrando Deus na Cabana. E juntos nós estamos estudando e abordando alguns dos temas apresentados nessa obra de ficção, que tem sido um dos livros mais lidos ultimamente. Você vê pessoas lendo A Cabana no metrô, no aeroporto, dentro do elevador, na academia, no cabeleireiro, em qualquer lugar. Eu sei que nas semanas passadas eu já estraguei a novidade para alguns que ainda não leram um livro. E para não perder o hábito, principalmente dos telespectadores, eu vou fazer a mesma coisa hoje. O herói da história é Deus, mais especificamente Jesus. Mas o principal protagonista é Mackenzie, Mac. E a história começa com Mac contando a sua própria experiência. Ele foi criado em um lar abusivo, onde o seu pai, que era um homem extremamente religioso, era muito duro com ele e o castigava constantemente. E Mac, assim ele cresce tendo sérias dúvidas sobre a natureza, sobre o amor de Deus. E Mac encontra o amor da sua vida, Nan. Com ela ele estabelece uma linda família com 5 filhos. A mais nova é uma menina chamada Missy, uma menina doce e que é especialmente preciosa e muito ligada ao seu pai. Pouco antes do final de um período de férias escolares, Mac decide levar seus 3 filhos mais novos para acampar. Mas no último dia daquela aventura, juntos, Mac e as outras famílias que estavam ali acampando, eles tiveram sua atenção desviada para uma canoa que havia virado no lago. Seu filho estava na canoa, e enquanto Mac fazia tudo o que podia para resgatar o seu filho, Missy, a filha mais nova, desaparece. Depois de uma busca frenética, Mac e os seus amigos percebem, baseados em evidências incontestáveis, que Missy havia sido raptada, muito provavelmente por um maníaco. As autoridades nunca encontraram o corpo de Missy, mas acharam o seu vestido, o vestido daquela pequena menina de 6 anos, todo ensanguentado, numa velha cabana abandonada. Naquele momento, a grande tristeza recai sobre Mac e o toma por completo. E desde então ele vive dominado por uma profunda depressão. E ele constantemente é tentado a culpar a Deus e a si mesmo pelo trágico fim da sua filha. Mas um dia Mac encontra um bilhete dentro da caixa do correio da sua casa. E o bilhete dizia mais ou menos o seguinte: Mackenzie, já faz um tempo estarei na cabana no fim de semana que vem, se você quiser me encontrar. Assinado, papai. Mac, ele decide então, sem avisar a sua esposa, ir até a cabana onde o vestido ensanguentado de sua filha havia sido encontrado, para ver quem seria esse tal de papai. E a princípio ele pensava que aquilo nada mais era do que uma brincadeira de mau gosto. Mas enquanto ele estava ali na cabana, Deus aparece na forma de 3 personagens que representam Deus, Jesus e o Espírito Santo. E os 3 envolvem Mac em diversas conversas sobre a vida, sobre o assassinato de Missy e como Deus se envolve na vida humana. Grande parte do livro, queridos, narra o tempo em que Mac passa com Deus ali na cabana. E seria fácil supor que tudo não passava de um sonho, uma imaginação daquele homem. Mas o final do livro revela que tudo aquilo não deveria ser um sonho. E os leitores são levados a pensar que Deus realmente
apareceu para Mac naquele local. O ponto principal, queridos, que nós podemos extrair do livro é que nós podemos confiar em Deus e que nós não devemos julgá-lo como culpado pela dor e pelo sofrimento. Bem, esse basicamente a história. E aqui é importante destacar que mesmo embora o livro apresente, queridos, algumas verdades sobre Deus, alguns elementos que o autor coloca são preocupantes e não correspondem com aquilo que a Bíblia apresenta sobre esse Deus. Outros aspectos podem ser interpretados como pura heresia. Mas eu pergunto a vocês, qual a razão de tamanho sucesso? Muito provavelmente a razão porque milhares e milhões de cópias foram vendidas é porque a abordagem do seu autor, William Young, ele explora, queridos, o tema do mal, o tema do pecado, o tema da restauração humana, e de uma maneira extremamente criativa. Se você não esteve conosco nas últimas semanas, você pode acessar as mensagens anteriores no nosso website, www.novasemente.org. E nós já falamos nas últimas semanas sobre onde está Deus quando sofremos, quem de fato é esse Deus, e nas últimas semanas exploramos por que sofremos. Nós vimos a origem e as consequências do mal. E hoje nós vamos dar continuidade à mensagem da semana passada, explorando um pouquinho o tema sobre o que fazer quando sofremos. A grande pergunta na mente de Mac era por quê? Por que essa desgraça aconteceu na minha vida? E eu confesso a vocês, queridos, que essa não é a pergunta fácil de se responder. Na minha experiência como pastor, muitas vezes eu já fui abordado e confrontado por essa pergunta. Por que isso está acontecendo na minha vida? E como resultado, invariavelmente, as pessoas elas ficam desanimadas, elas ficam amarguradas por não entender os porquês da sua situação. E isso muitas vezes acontece porque nós não temos, queridos, a noção correta sobre Deus, sobre o seu plano, sobre o seu propósito para nós como seres humanos e para o mundo. Muitas vezes nós não sabemos confiar nele quando nós nos deparamos com dor, sofrimento, angústia. E nesse importante assunto, muitas inverdades, queridos, são apresentadas que nos levam a duvidar do seu amor por nós, seres humanos. E quando o assunto é Deus, eu pergunto, você sabe distinguir a verdade da mentira? Queria fazer um teste aqui com vocês. Um mini teste. Vou fazer algumas perguntas e vocês respondam. Verdade ou mentira? Tá bem assim? Deus é o autor do mal? Verdade ou mentira? Mentira. Deus deixou aberta a possibilidade do mal existir? Verdade ou mentira? Verdade. É, portanto, Deus o responsável pelo mal? Verdade ou mentira? Mentira. Mais uma pergunta. Deus nos criou com o poder de escolher? Verdade ou mentira? Verdade. Deus sofre quando nós sofremos? Verdade ou mentira? Verdade. Deus dará um fim ao mal? Verdade ou mentira? Verdade. Queridos, são questões. Questões sobre a dor, questões sobre o sofrimento, aspectos sobre a existência do mal. E esses aspectos estão no centro do livro A Cabana. Mas a verdadeira e única solução, queridos, encontra-se no centro desse livro, da Palavra de Deus. E eu pergunto a vocês, afinal, o que nós podemos realmente fazer quando sofremos? A Bíblia apresenta a nós, ao menos, queridos, 3 razões para os sofrimentos da nossa vida. E frequentemente nós experimentamos uma dessas 3 razões para os momentos em que nos deparamos com situações que não compreendemos. A primeira delas, a origem do sofrimento. O sofrimento vem por causa da consequência do pecado. Isso aqui, queridos, simplesmente acontece porque nós vivemos como seres humanos, limitados, finitos,
coisas ruins acontecem como consequência da desobediência humana. Logo após a queda de nossos primeiros pais, Deus afirmou: terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Nós vivemos em um mundo caído. A natureza perece, nosso corpo envelhece. Nós sofremos nesse mundo por sermos seres humanos. Por essa razão, certa vez Jesus Cristo afirmou: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Já uma segunda razão do sofrimento, além da consequência do pecado, são as consequências de ações erradas. Esse é o sofrimento que nós causamos a nós mesmos pelas decisões contrárias às leis naturais ou à vontade de Deus, pelas decisões que nós tomamos na nossa vida. Se você toma a decisão de, por exemplo, fumar, você tem uma grande probabilidade de sofrer duramente as consequências no futuro. E aqui, queridos, é importante nós entendermos que as decisões equivocadas que tomamos são a grande causa de muito do nosso sofrimento. A Bíblia afirma de maneira clara: pois o que o homem semear, isso também colherá. E uma terceira razão para o sofrimento é a consequência da prática do bem. Exatamente o que vocês ouviram. Essas são as situações que nós sofremos por fazer o que é correto. E quando nós passamos dificuldades por praticar o bem, quando nós sofremos por fazer aquilo que é certo, quando nós sofremos por causa da injustiça, e aqui sem dúvida alguma não há melhor exemplo do que o próprio Jesus Cristo. E eu pergunto a vocês: Cristo sofreu por fazer o que era errado ou por fazer o que era certo? Nós não temos dúvidas quanto a isso. Mesmo fazendo o bem, em cada momento da sua vida, Jesus passou por indescritível dor e sofrimento. No entanto, queridos, independentemente do tipo de sofrimento que nós passamos na nossa vida, invariavelmente a pergunta volta à tona: como encontrar forças para suportar os momentos de dor? O que fazer quando sofremos? E na palavra de Deus nós encontramos diversas sugestões, orientações sobre o que nós devemos fazer quando nós passamos pelas mais duras experiências da nossa vida. E nessa noite eu gostaria de compartilhar e sugerir a vocês pelo menos 4 delas. Como lidar com a dor e o sofrimento. A primeira delas, queridos: não se surpreenda com o sofrimento. Em sua carta, Pedro diz o seguinte: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Só que para que nós pudéssemos entender o sofrimento, nós precisamos, queridos, ver Deus e a sua criação de maneira adequada. Ele é o nosso Criador. Deus não é limitado pelas dimensões que nos limitam, tempo e espaço. Como nós já vimos anteriormente, Deus, Ele é amor, e nele não há vestígio algum do mal. Como o mal e o pecado vieram a existir como consequência de uma escolha errada que os nossos primeiros pais fizeram, a raça humana, ela foi plenamente infectada e permanentemente infectada por esse vírus, se nós podemos assim dizer, o pecado, que nada mais é do que uma rebelião contra Deus, uma rebelião contra a sua vontade. E como residentes, mesmo que temporariamente, de um mundo caído, de um mundo degradado pela presença do mal, nós precisamos nos adaptar a essa triste situação. Mas a Bíblia é muito clara em nos mostrar como tudo isso terminará. O nosso inimigo tem pouco tempo para atuar, e a palavra de Deus confirma o curto número de anos que se reservam para o tirano. O dia se aproxima em que ele será destruído para sempre. No momento em que ele se preparará para lançar seu último ataque contra Deus, contra o seu povo, contra a sua palavra, a palavra de Deus. Diz o texto bíblico que um fogo desceu do céu e os destruiu.
Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre. Portanto, o diabo, ele sabe muito bem qual é o seu fim. E é por isso que ele tenta de todas as formas destruir a Deus. É por isso que de todas as formas ele tenta destruir a raça humana. Queridos, mas enquanto nós vivemos nesse corpo decaído, nós seremos alvos dos ataques do inimigo de nossas almas. Nós passaremos, portanto, por momentos de dor, momentos de sofrimento. Só que o dia se aproxima em que Deus nos dará um novo corpo e não haverá mais sofrimento. O dia se aproxima em que não haverá mais dor, não haverá mais tristezas, não haverá mais lágrimas. No entanto, nós não conseguimos, queridos, entender o mistério que está ao redor de todas as questões que envolvem de uma forma ou outra esse tema da dor e do sofrimento humano. Mas como nós temos já visto durante essa série, Deus, ele entende. Deus sabe exatamente os porquês de cada uma das nossas experiências, de cada momento de angústia, de cada lágrima, de cada situação que nós nos relacionamos com o sofrimento. E a grande prova que temos é pelo sofrimento que o seu próprio filho passou, quando ele aqui nesse mundo viveu. Assim, queridos, a palavra de Deus descreve o sofrimento de Cristo. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Portanto, ao ver tudo o que Cristo padeceu, não nos esqueçamos de que Ele sabe muito bem o que significa sofrer. E aqui, se vocês me permitem, eu gostaria de falar de uma forma toda especial você que está passando por situações como essa. Na realidade, seguir a vontade de Deus muitas vezes significa ter que encarar problemas. Porque uma vida sem Deus muitas vezes aparece ser, ou aparenta ser, uma vida sem sofrimentos. Mas também é uma vida, querido, sem paz. É uma vida sem esperança. Há pouco tempo atrás, na verdade alguns anos atrás, eu estava numa viagem de avião. E sentou do meu lado, na realidade eu estava com a minha família, minha esposa, que estava prestes de ganhar a Gabriela, a mais nova. E ela precisava ficar deitada no banco. E eu tive que me mudar e sentei do lado de um senhor. Começamos a conversar. Depois eu fiquei sabendo que ele era um engenheiro da Embrapa. Estava de viagem para o Canadá. E aí na conversa, de repente, ele descobriu que eu era um pastor. E eu perguntei para ele, o que você é? Você crê em alguma coisa? Ele disse, eu sou agnóstico. E a nossa conversa começou a ir para um caminho não tão feliz. Ele começou a me agredir com as palavras. Eu tentando ali, de certa forma, manter uma comunicação sadia com ele. Ele tinha em sua mão um saco, dentro de uma garrafa de uísque. E ele ia conversando comigo e... uma palavrinha, um golinho. Então ele começou a se exaltar, ficar vermelho, me agredindo. E na conversa, de repente, eu percebi que a coisa não ia levar a algo satisfatório. Eu disse para ele, olha, meu querido, eu tenho a minha fé em meu Deus. E isso me traz esperança. E você? A resposta daquele homem foi exatamente essa a mim. Eu não tenho esperança alguma. Uma vida sem Deus, sem esperança, sem paz. Mas uma vida com Deus, queridos, muitas vezes ela é repleta de problemas. A grande questão e a bênção a nós é que agora nós sabemos onde encontrar paz e esperança que nós tanto necessitamos. Seguir a Deus, queridos, não significa comprar uma apólice de seguros contra o sofrimento. Mas significa viver com esperança de que um dia nós viveremos a alegria sem fim. Significa encontrar paz e segurança para a sua vida. Mas a palavra de Deus também traz uma segunda orientação a nós. E essa especificamente é relacionada com o sofrimento que nós enfrentamos por escolher viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, além de não nos surpreendermos com o sofrimento,
Alegre-se pelo seu sofrimento. E alguns de vocês podem estar perguntando, como? Exatamente, isso mesmo é o que Pedro diz, em situações como estas, porque elas acontecerão, e o conselho bíblico é esse: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. A palavra-chave desse verso é alegre-se. Notem que ele não está dizendo aqui divirta-se, diz alegre-se. Existe uma grande diferença entre as duas. Divertir-se significa sentir prazer de algo. Alegrar-se significa escolher uma atitude positiva a despeito do que esteja acontecendo. E o conselho bíblico é esse: alegre-se. Mantenha uma atitude positiva. Por quê? Porque devemos nos alegrar. Pedro enumera algumas razões, e uma delas é essa: porque o sofrimento me aproxima de Deus. Quando nós passamos por provações, por realizar a vontade de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Em outras palavras, nós demonstramos que somos amigos íntimos de Jesus. Isso significa que quando nós passamos por provações, por causa da nossa fé, cada vez nós nos aproximamos mais e mais desse Deus. Quando nós passamos por momentos de dificuldade com uma outra pessoa, isso sempre causa uma certa ligação entre essa pessoa e nós. Por exemplo, veteranos de guerra. Eles apreciam passar tempo juntos porque sofreram juntos. Aqueles que passaram por desastres e sobreviveram também têm uma ligação íntima porque sofreram juntos. Problemas familiares, quando nós vencemos juntos, nós passamos a dificuldade. Da mesma forma, ao fazer algo que é correto, algo que é justo, diante desse Deus, mesmo que venhamos a sofrer, essa atitude nos aproxima desse Deus. Paulo diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e tomar parte nos seus sofrimentos. E aqui nós encontramos nesse texto de Paulo exatamente o mesmo princípio. Paulo está dizendo que conhecer a Cristo pessoalmente, conhecer a Cristo de maneira íntima, o dá força para vencer. Não apenas aspectos a respeito de Deus, mas conhecê-lo, queridos, como pessoa. E aqui está uma grande diferença. Como você pode conhecer a Jesus Cristo? Hein? Como um amigo? Passando por dificuldades juntos. Isso o aproximará dele. Mas existe mais uma razão para nos alegrarmos quando nós sofremos por fazer a vontade de Deus. Porque Deus pode ser visto na minha vida. Quando você está passando por momentos de dificuldade, em virtude da sua escolha por seguir a vontade de Deus, Ele pode ser visto na sua vida, na sua existência. Ouçam só o que a Bíblia nos afirma: se vocês estão insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Mas como eu posso ser feliz quando eu sou insultado por seguir a Deus? Esse tipo de sofrimento indica que algo de diferente existe na sua vida. E aqui eu faço a você uma pergunta. As pessoas sabem realmente quem é você? Alguns de vocês estão aprendendo, juntamente conosco, a nossa comunidade, aprendendo sobre Deus. Eu digo a vocês: diga e conte a sua experiência às pessoas. Porque isso significa que você não mais vive de acordo com as expectativas das outras pessoas, e sim de acordo com aquilo que Deus espera de você. Se você nunca é desafiado por causa da sua fé em Deus, o que isso diz sobre a sua fé? Hein? Paulo também diz a Timóteo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Queridos, se nós nunca somos desafiados no nosso procedimento, talvez a minha vida, talvez a tua vida esteja muito mais alinhada com aquilo que o mundo lá fora busca, do que aquilo que Deus espera de nós, do que aquilo que Deus deseja da minha e da sua vida através de sua palavra. Como eu já mencionei anteriormente, queridos, não existem verdadeiros filhos de Deus à paisana.
Você precisa se posicionar. Não seja um seguidor de Deus 007. Deus não busca um espião infiltrado. Deus busca, queridos, um amigo que não se envergonhe do seu relacionamento com Ele. Jesus Cristo certa vez disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E Jesus está dizendo aqui: se você tem vergonha de mim, eu terei vergonha de você. Meus queridos, Cristo não teve vergonha de morrer por você. Não tenha vergonha de viver por Ele. E uma terceira razão para nos alegrarmos com o sofrimento em virtude da nossa fé é que Deus pode confiar em você, Deus pode confiar em mim. Quando você é perseguido por seguir a Deus, quando as pessoas dizem: lá vem a santinha, olha só o bonzinho aí, isso significa que Deus pode confiar em você. Pedro ele continua dizendo: aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Os discípulos de Cristo, senhoras e senhores, eles apanharam literalmente por amor a Cristo. Milhões de pessoas já deram e continuam dando sua vida pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que infelizmente muitos querem seguir a Deus somente quando lhes é confortável. Muitos querem seguir a Deus somente quando lhes é conveniente. Mas se nós fôssemos obrigados a escolher entre a vontade do homem e a vontade de Deus, eu pergunto a você: a quem você obedeceria? Quantas pessoas sabem que você decidiu seguir a Deus? Queridos, sabe por que Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para o Egito? Porque Deus sabia que podia confiar nele. Sabe por que Deus permitiu que Daniel fosse jogado dentro de uma cova de leões? Porque Deus sabia que podia confiar nele. Sabe por que os seus 3 amigos foram jogados dentro de uma fornalha de fogo? Porque Deus sabia que podia confiar neles. E então, Deus pode confiar em você? Quanto te custa seguir a sua vontade, a vontade divina? A Bíblia, portanto, afirma que Deus pode confiar em você quando você passa por provações e dificuldades na sua vida, porque Ele sabe que você pode suportar. E uma terceira sugestão sobre como enfrentar momentos de dificuldade é: confie em Deus em situações de dor e sofrimento. Jesus, queridos, nos ensinou assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso significa que quando nós temos que encarar o mal, nós precisamos depender de Deus para o nosso livramento. Paulo, queridos, fala de algo parecido quando ele diz que muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Outras vezes ficamos em dúvida, mas não ficamos desamparados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Por quê? Porque Deus prometeu nos dar a força necessária para vencer. Porque Deus prometeu, querido, segurar na nossa mão, no nosso braço. Porque Deus prometeu que mesmo em meio à turbulência da nossa vida, Ele lá estaria. Deus prometeu estar ao nosso lado. No Antigo Testamento nós encontramos a experiência de um homem chamado Jó. Seus filhos foram mortos por um acidente. Suas terras, suas plantações foram destruídas. O seu corpo, a sua saúde foram seriamente afetados.
E Jó vivia com uma terrível dor. Queridos, Jó experimentou na pele a dor e o sofrimento que poucos já tiveram que suportar. E ele questionou a Deus sobre essa terrível condição. Ele tentou de alguma forma entender os porquês de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia. E muito provavelmente, no momento de maior solidão e dor, Jó questionou duramente a Deus. E Deus poderia ter respondido a Jó de diversas formas. Deus poderia simplesmente ter pegado Jó pelo pescoço e dizer: como que você se atreve a duvidar de mim dessa forma, Jó? Só que Deus não fez isso. Deus poderia simplesmente ter ficado em silêncio e não oferecer nenhum tipo de resposta para as indagações de Jó. Só que Deus também não fez isso. Só que Deus tampouco deu uma explicação analítica, teológica, filosófica para o problema do sofrimento daquele homem. Por quê? Porque esse tipo de resposta, queridos, não era a resposta que Jó precisava. O que Deus fez foi apresentar para Jó a maneira pela qual o seu poder infinito opera. Deus relembrou Jó do seu poder criador, ao fazer do nada o universo, ao fazer do nada o mundo que nós vivemos. Deus demonstrou a ele seu poder. Deus apresentou a maneira pela qual ele sustenta o universo. Sabe por que tudo isso? Porque em um momento em que alguém perde a sua família, no momento em que alguém perde as suas economias, sua fonte de renda, quando alguém perde a sua saúde, e no caso de Jó, a única coisa que ele não perdeu foi a mulher dele naquele momento, e ela não ajudou muito. No momento em que você está a ponto de perder a sua fé, como Jó esteve a ponto de perder a sua fé, um momento como esse, o que Jó mais necessitava era um Deus que fosse poderoso o suficiente para que ele pudesse depositar a sua confiança e a sua dependência nele. O que Jó necessitava naquele momento não era a resposta para o porquê. O que Jó necessitava, queridos, era ser lembrado de que Deus não havia desistido dele, que Deus não havia desamparado, que Deus ainda era capaz de mudar toda e qualquer situação. Sabem vocês o que Deus realmente queria no final de tudo isso de Jó? Deus queria que aquele seu filho simplesmente aprendesse a confiar nele, a despeito das situações. Deus levou Jó ao ponto de uma decisão. Jó, o que você vai fazer com a dor e o sofrimento quando eles vierem? Jó, você ainda vai confiar em mim? Jó, você vai se jogar em meus braços? Queridos, as questões sobre as causas do sofrimento, que nós não podemos entender, estas ficam apenas e tão somente dentro do domínio de Deus. Só que a nossa atitude diante do sofrimento indica qual é a nossa relação de dependência ou não, com esse Deus na nossa jornada. E o quarto e último aspecto que eu gostaria de sugerir a vocês nessa noite, sobre o que fazer quando você sofre, é em meio ao sofrimento, prove a Deus. Em um dos mais belos textos das Escrituras Sagradas, lá nós encontramos Davi escrevendo: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria.
seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Só que aqui, queridos, esse provem não é de provar como pondo em prova, e sim provar como degustar no paladar. Eu me lembro com carinho quando meu filho começou a falar. Uma das coisas que o Nico aprendeu a dizer, ali com 2 ou 3 aninhos, principalmente quando eu tentava ali oferecer para ele legumes, né? Brócolis, couve, coisa que criança não gosta. Ele dizia para mim assim: não, obrigado. E ele aprendeu bem dizer isso. Antes de experimentar qualquer coisa, ele dizia: não, obrigado. Uma educação só. Não, obrigado. Queridos, nessa passagem, Deus está dizendo para você, para mim: querido, vá em frente, mastigue, deguste, engula, experimente como eu sou, e eu te prometo, filho, que você não se arrependerá. Só que infelizmente muitas pessoas são como crianças, cruzam os braços e dizem: não, obrigado. Eu não quero experimentar. Eu não preciso de ti. Eu me viro sozinho. Deus esquece. Queridos, experiência individual, uma experiência real com Deus, é algo que todos nós precisamos. Se soltar nos braços de Deus, permitir que Ele dirija cada aspecto da nossa vida. Prove, meu filho. Prove, minha filha. E veja que o Senhor é bom. Mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio à dor. Mesmo em meio às lágrimas. Mesmo em meio à angústia. Mesmo em meio às dúvidas. Mesmo em meio à discórdia. Queridos, nunca foi plano de Deus que nós sofrêssemos. Mas é seu plano que cada um de nós alcancemos a salvação. Por essa razão Ele permite, Deus permite que certas situações negativas às vezes aconteçam na nossa vida. Porque o seu objetivo é apenas um: Deus quer salvar a cada um de nós. Mas queridos, essa é uma questão de escolha. Essa é uma questão de decisão. Essa é uma questão de confiança. E você? Você escolherá crer que Deus está operando na sua vida? Mesmo em meio à dor? Você escolherá crer que o sofrimento em breve acabará? Queridos, no panorama geral da história humana, no panorama geral da sua história, da minha história, tudo isso, queridos, em breve chegará ao fim. E eu pergunto a você:
Você vai escolher crer que a eternidade está aí, diante de você, diante de mim, esperando para que você e eu decidamos colocar a nossa esperança, colocar a nossa confiança, colocar a nossa dependência de maneira plena e total nas mãos de Deus. Você vai escolher crer que Ele está ao seu lado, apenas esperando ali a sua permissão para habitar na sua vida. E então, qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? De uma maneira toda especial, eu gostaria de dar a você que está aqui conosco, nesse local, você que está assistindo, uma oportunidade única, a oportunidade que Deus nos concede, de poder mais uma vez escolher, porque se Deus nos deu esse dom, o dom de escolher. E queridos, eu já tenho dito em outras oportunidades, que nós como seres humanos temos momentos únicos na nossa vida. Momento em que nós nascemos, momento que pronunciamos as primeiras palavras, nossos primeiros passos, momento que vamos para a escola, momento que sentimos o coração bater forte pela primeira vez, momento em que decidimos a nossa profissão, momento em que decidimos a companheira ou companheiro da nossa vida, momento que vemos o nosso primeiro filho nascer, nossa primeira filha, momento que alcançamos sonhos, vemos sonhos se tornando realidade. Mas queridos, a despeito da importância de cada um desses momentos, nenhum deles é mais importante do que esse, por uma simples e única razão: esse é o único momento que você e eu temos, porque aqui e agora é o momento que a dimensão divina intercede com a dimensão humana. O ontem já não volta mais. Amanhã, eu não sei se você e eu estaremos vivos. Esse é o mais importante momento. E que nesse momento, a tua decisão seja: Senhor, eu escolho confiar em Ti. Senhor, eu escolho depender da Tua providência. Senhor, tem coisa que eu não entendo. É muita dor, é muito sofrimento. Mas Senhor, eu escolho. E eu decido tê-lo na minha vida. Se essa é a tua decisão, que você possa fazer minhas palavras nesse momento as tuas palavras, ao juntos conversarmos com esse Deus. Pai eterno, Senhor, esse é um momento especial, é um momento único. É o único momento que temos, Pai. Temos aqui centenas de pessoas, outras milhares que estão assistindo. E Pai eterno, a cada uma delas eu te suplico que em tua misericórdia, que em tua sabedoria, que em tua graça, em teu amor, Pai, tu possas impressionar o nosso coração, a nossa mente, a nesse momento dizer: sim, Senhor, Deus, eu te aceito na minha vida. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a situações que eu não compreendo de maneira plena, Pai, eu escolho depender de Ti. Pai, eu escolho me soltar em Teus braços. E, bom Deus, mesmo que não tenhamos a visão clara, mesmo que tenhamos que nos jogar para trás, que possamos, Senhor, fazê-lo confiando em Tua direção, confiando em Tuas promessas, confiando, bom Deus, em tudo aquilo que o Senhor coloca em Tua palavra, para que possamos, Senhor, viver em paz e com esperança. Bom Deus, é muito triste quando nós vemos um ser humano dizer:
eu não tenho esperança alguma. Bom Deus, eu te suplico que essa não seja a nossa experiência. Que nenhuma das pessoas que estão aqui, que nenhuma pessoa que está ouvindo, assistindo essa programação, possa, bom Deus, dizer: eu não tenho esperança. Que possam, Pai, dar um passo, o único passo necessário, o passo da fé, colocando-se em tuas mãos, entregando-se completamente, Senhor, em teus braços. E nesse momento, Pai, nós te dizemos: Senhor, me segura, Pai eterno, eu sou teu. E querido Deus, de maneira alguma somos merecedores. E sabemos, Senhor, que apenas podemos rogar a Ti nesse momento, na certeza de que somos ouvidos, porque a Ti lhe suplicamos, em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai eterno. Amém.